Na aula de hoje, vamos discutir acerca do último estilo de época dentro dos estudos do primeiro ano, que é o Barroco. Né? O Barroco ainda está na era clássica e vamos ver quais são as características gerais, o contexto histórico, alguns exemplos de textos, algumas manifestações na pintura, na arquitetura e nas artes da escultura, neste primeiro encontro, nessa primeira videoaula. E numa segunda a gente vê de que modo que o barroco ele vai se manifestar especificamente em terras brasileiras. A gente começa com a leitura do texto O Poeta na Última Hora da Sua Vida, de Gregório de Matos, que é um dos principais nomes do barroco brasileiro. E aí ele diz o seguinte: Meu Deus, que estais pendente em madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Mui grande é vosso amor e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Esse poema foi escolhido para abrir a nossa aula porque ele já traz, ele apresenta, ele aglutina muitas características da estética barroca. Então nós temos aqui um soneto, que é essa forma fixa composta de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. O tema, nós temos o poeta nas últimas horas da sua vida, então é como se o Gregório de Matos estivesse falando para Deus as suas últimas palavras em vida. Ele fala que é o poeta, então ele mesmo, ele pessoa, na última hora da sua vida. E aí nós temos essa questão da religiosidade, dessa religiosidade cristã. E nós temos este eu lírico que o Gregório de Matos cria, é um eu lírico que está prestes a morrer e ele reconhece que pecou, que viveu uma vida de acordo com os prazeres da terra, então ele pecou sim, mas que naquele momento ele está vivendo de acordo com as normas, os dogmas religiosos, e ele pretende, portanto, morrer não mais a partir seguindo os seus desejos carnais, mas vivendo de acordo com as vontades e os desígnios da religião. Por isso que na primeira estrofe ele diz: Meu Deus, que estais pendente em um madeiro. Então ele se refere a Jesus crucificado, né? Que seria o Deus preso em um madeiro, em uma cruz de madeira. Em cuja luz protesto, em cuja lei protesto de viver. Então, na lei de Deus em que eu insisto em viver, e em cuja santa lei hei de morrer. Então eu estou vivendo neste momento, nessa última hora da minha vida, a lei de Deus, e nesta lei eu pretendo morrer.
E eu pretendo morrer animoso, constante, firme e inteiro nesta lei. Neste lance, por ser o derradeiro, então nesse último momento da minha vida, pois vejo a minha vida anoitecer, então eles já são, como o próprio título já traz, as últimas horas, a última hora de vida do poeta, né? São os últimos 60 minutos de vida. Então ele está morrendo neste exato momento. Meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um Pai Manso Cordeiro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: agora que eu estou na minha última hora de vida, é a hora de eu ver a sua bondade. Por quê? Porque é muito grande o vosso amor e meu delito. Então, o meu pecado é muito grande, mas o vosso amor também é. E no segundo verso da terceira estrofe, porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Então, o amor é grande, o delito também. O pecado, o delito, acaba, mas o amor não. O amor é infinito. Então, o amor de Deus, de Jesus, aqui, que seria o Deus pendente no madeiro, superaria o delito cometido pelo eu lírico, né? Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Então, tendo consciência do quão grande e infinito é o amor de Jesus, o poeta, na sua última hora de vida, mesmo tendo a consciência de que errou muito, de que é grande o seu delito, ele tem a certeza de que vai se salvar, porque ele confia nessa bondade, né? Nessa bondade, nesse amor infinito. Então repare que nós temos aqui uma construção muito complexa, uma retórica, uma argumentação muito bem fundamentada, com fins de salvar a alma, né? Então aqui a gente tem este caráter extremamente religioso, cristão, dentro da poesia. Em O Poeta na última hora da sua vida, o sujeito se dirige diretamente a Jesus e imagina como seria o final da sua vida, tentando se redimir dos seus pecados, se mostrando profundamente devoto. Ele declara confiar eternamente naquele que considera o seu Pai e espera encontrar salvação, apesar dos pecados que reconhece ter cometido na terra. Tá? Então, nós teremos este gostinho do que é a literatura e a linguagem, as construções do Barroco, que a gente vai destrinchar mais e melhor a partir de agora. Barroco, um movimento extravagante. É importante a gente fazer um parênteses aqui. Nós estudamos no primeiro ano, primeiro nós vimos o trovadorismo, né? Depois nós vimos século XII, século XIII, nós vimos o humanismo, que seria esse momento de transição entre um pensamento teocêntrico do trovadorismo da Idade Média para um pensamento antropocêntrico do classicismo, seria o humanismo, e logo depois nós temos o classicismo na Europa. Por conta dos nossos objetivos teóricos, nós não vimos o classicismo na Europa, porque enquanto estava acontecendo o classicismo lá, no Brasil nós estávamos vivendo a literatura de informação e os textos e a literatura de catequese, né? Então, por isso que nós não estudamos o classicismo. Mas, em linhas gerais, o classicismo, então, vai ser essa apoteose do antropocentrismo. Já que o humanismo é a transição entre o pensamento medieval e o pensamento antropocêntrico, tudo aquilo que a gente viu despontar no humanismo, né, com Gil Vicente,
por exemplo, vai ter o seu maior destaque no classicismo. O classicismo vai ser esse movimento de retorno à antiguidade clássica e que naquela época não havia um Deus único, né? Nós temos a mitologia, né, greco-romana, que é o maior exemplo, né, disso. Nós não tínhamos um Deus único, tínhamos vários deuses, né? Acreditava-se em vários deuses. Então, e a antiguidade clássica vai ser o berço da filosofia, então é o homem realmente pensando e analisando. E nesse momento, no classicismo, que retoma esse pensamento da antiguidade clássica, nós vamos ter na Itália um berço do Renascimento, que é justamente esse renascimento dessa cultura clássica. Perfeito? Então, lá em Portugal, enquanto o Brasil estava aqui vivendo literatura de informação e texto de catequese, lá estavam vivendo o classicismo, que é essa apoteose do racionalismo, do antropocentrismo. Tá ok? Então tá. Se o Renascimento representou a procura de um novo modo de vida baseado em uma visão de mundo pagã e humanista, ok? Então, é essa visão desvinculada da religião. O Barroco, movimento que predominou durante o século XVII, buscou então o retorno à tradição cristã. Então a gente teve Europa, tá? Trovadorismo, humanismo, classicismo. Classicismo é essa estética, é esse movimento artístico do Renascimento. Depois do classicismo veio o Barroco, que é esse retorno à religiosidade de tradição cristã. Mas é um retorno influenciado por aquilo que o precedeu. Todo esse pensamento filosófico e teórico e humanista, então tem esse retorno, mas esse retorno transformado. No Brasil, o que a gente vai ter? Literatura de informação e textos de catequese e o Barroco. A gente vai ter o Barroco aqui porque havia já no século XVII, lembrando que o Brasil foi encontrado no final do século XV, início do último ano do século XV, início do XVI, então a gente teve aí 100 anos de colonização. Nesses 100 anos, muita coisa aconteceu, então a gente já tinha pessoas no Brasil que iam estudar na Europa, principalmente em Portugal, principalmente em Coimbra, na Universidade de Coimbra, onde eu tive o prazer de estudar também. Eles iam estudar, entravam em contato com os pensamentos artísticos que estavam fervilhando na Europa e traziam para o Brasil. Ok, então a gente vai ter esse movimento que busca o retorno à tradição cristã, sem, contudo, abandonar totalmente as satisfações proporcionadas pelas coisas terrenas. Esse, de certa forma, é o resumo do Barroco. É esse retorno à tradição cristã sem abandonar totalmente as satisfações pelas coisas terrenas. Por isso, este poema foi utilizado como um exemplo para abrir o nosso estudo. Aqui nós temos um eu lírico que reconhece que viveu os prazeres, ele não se privou dos prazeres da terra, como fazia o homem da Idade Média, mas ele retorna à tradição cristã sem abandonar aquilo que o humanismo e o classicismo o proporcionaram. O homem seiscentista, então do século de 1600, né, do século XVII, dessa forma tenta conciliar os opostos, tentam conciliar fé e razão,
né? No exemplo do poema a gente vê isso, uma razão, uma retórica, uma argumentação extremamente racional. Que argumentação é essa? Eu pequei muito. Meu pecado é grande, vosso amor também. Meu pecado tem fim, vosso amor não. Por isso eu pequei, mas eu estou morrendo agora na minha última hora, portanto, salve a minha alma, né? Então, é essa razão a serviço da fé. Vida espiritual e vida terrena, essa conciliação. Pequei muito, vivi de acordo com os prazeres da carne, mas eu quero conciliar com a minha vida espiritual. Pecado e virtude. Então, o barroco ele vai tentar e vai buscar essa conciliação de opostos. Mas como conciliar o ideal da eternidade e os apelos da vida eterna, da vida terrena? Como conciliar o ideal da eternidade e os apelos da vida na Terra? Como conciliar o conflito entre o céu e a terra, corpo e alma, prazer e culpa? Esse estado de espírito que envolve pessimismo e incerteza está expresso na estética barroca por meio de imagens que valorizam o contraste entre luz e sombra e de textos engenhosamente construídos a partir de jogos de palavras e ideias. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer aspectos da arte barroca, estética que reflete um ser humano mais pessimista, mais realista e mais consciente de suas imperfeições. O barroco é uma estética apaixonante, é uma estética que tem um engenho, tem um trabalho com a linguagem e um jogo de ideias e palavras muito maravilhoso. É uma das minhas estéticas favoritas e eu espero que seja de vocês também. Então, vamos lá. Primeiro, então, a gente tem que começar com um contexto histórico. O que está acontecendo no mundo? No mundo está acontecendo muita coisa. Coisas, eventos que transformaram o mundo de tal forma que essas transformações constituem parte do que a gente entende por realidade hoje. No início do século XVI, na Europa, o século XVI na Europa foi marcado por uma importante disputa religiosa. Isso vocês já viram em história, que em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero divulgou um conjunto de 95 teses em que denunciava a venda do perdão, que é a indulgência, como uma prática corrupta da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, que era a única igreja que existia, vendia indulgências, ou seja, você cometia um pecado, o padre ou o líder religioso, enfim, dizia quanto você deveria pagar em dinheiro para ser perdoado. Martinho Lutero, em 1517, denuncia esta prática, dizendo ser uma prática corrupta, e ele fixa 95 teses, que são 95 pensamentos contrários à Igreja Católica, igreja da qual ele fazia parte, tendo em vista que era a única religião existente. Segundo o Martinho Lutero, o único caminho para a salvação pessoal seria uma vida regrada, marcada pela religiosidade, pelo arrependimento sincero dos pecados e pela confiança na misericórdia de Deus. Então, o Lutero, ele rompe com a Igreja Católica, de certa forma a Igreja Católica rompe com ele, porque ocorre uma excomunhão por conta do que ele faz, e enfim, o resto é história, né? Vocês sabem, ele funda a Igreja Luterana, e a partir dali a gente tem a Anglicana e tudo mais. E aí, como sugestão de filme, eu coloco aqui para vocês o filme Lutero, de 2003, que é baseado na vida do Martinho Lutero. Ele era professor de teologia
E o Lutero, ele questionou algumas práticas da Igreja Católica, dentre elas a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão. Ele foi perseguido pelo Papa Leão X e obrigado a se esconder. Durante o seu refúgio, isso é muito interessante, ele traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao cidadão comum, e isso é extremamente revolucionário, porque pela primeira vez a população comum, não religiosa, teria acesso ao texto bíblico, né? A reforma, como veio a ser chamado o movimento iniciado por Lutero, acabou por dividir o cristianismo ocidental em duas igrejas, a católica e a protestante, como a gente tem até hoje. Então, esse movimento é realmente um movimento definidor da realidade religiosa no mundo ocidental cristão. A debandada dos fiéis. Então, ok, em pouco tempo, toda a Alemanha tomou conhecimento das ideias de Lutero, que se espalharam também pelo restante da Europa. Muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica para seguir os preceitos luteranos. A excomunhão de Martinho Lutero pelo Papa Leão X não foi suficiente para conter a reforma protestante. Então, as ideias elas disseminaram. Quando João Calvino, este nobre senhor que aparece aí na imagem à esquerda de vocês, um luterano convertido, começou a defender. Então, olha só, nós temos, havia apenas a religião católica romana, né? Martinho Lutero rompe com a igreja, funda a igreja luterana. João Calvino converte-se à igreja luterana, e João Calvino, dentro desse pensamento, começa a defender a prosperidade obtida por meio do trabalho como sendo uma manifestação do favor divino. E isso debandou ainda mais católicos. Pela primeira vez na história da religião, o lucro passou a ser visto como algo aceitável. Era o impulso que faltava para a burguesia aderir ao protestantismo. Então, até então, na igreja católica e também depois na igreja luterana, porque a igreja luterana a religião luterana é bem parecida com a igreja católica, né? Porque, enfim, foi o primeiro momento de afastamento, então ainda traz muitos preceitos. Só que João Calvino ele vai defender a prosperidade. A Igreja Católica defendia que se você era pobre, foi porque Deus quis assim, e tentar de alguma forma mudar isso ia contra os preceitos divinos. João Calvino, ele, de uma maneira contrária, diz que se você prospera a partir do seu trabalho, isso é uma bênção de Deus, né? Então seria neste momento o lucro, então ganhar mais, né? Para você produz uma coisa, gasta um determinado valor, vende por um valor maior, então o lucro é visto como algo aceitável. E aí a burguesia adere ao protestantismo, saindo da religião católica, enfraquecendo ainda mais a igreja, né? É muito interessante a gente fazer essa reflexão, né? De como que nós, não entrando na seara do que está certo ou está errado, mas como que a burguesia ela foi para onde havia um discurso alinhado com aquilo que ela gostaria de acreditar, né? Tendo todo esse viés de confirmação, né? Eu tenho um pensamento,
Eu quero acreditar nisso. A partir do momento em que surge uma religião que atende a esse meu anseio, eu passo a professar aquela fé. Ok. Aí agora é que realmente vem a grande chave. Quase 3 décadas depois, em 1545, a reação católica conhecida como Contra-Reforma começou com a instalação do Concílio de Trento para definir medidas que pudessem conter as consequências provocadas pela Reforma Protestante. Então, ocorreu a Reforma Protestante, a Igreja Católica começou a perder adeptos, começou a perder fiéis, perdia, portanto, influência e também recursos. Então, eles fizeram um movimento de contra-reforma, numa tentativa de recuperar os fiéis que haviam perdido, né? Por isso, inclusive, que os padres jesuítas vinham para o Brasil, e como vocês leram na carta de Pero Vaz de Caminha, tem essa pegada, né, de olha, nós não vimos ouro aqui ainda, mas a terra é muito boa para se plantar, mas eu acho que o que tem de mais importante é salvar estas almas, ou seja, catequizar os indígenas, para aumentar a influência da Igreja Católica, especificamente. Algumas das medidas mais importantes do movimento de contra-reforma foram o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, também chamado Sagrada Inquisição. Neste tribunal sagrado, como eles mesmos se auto-intitulavam, como eles mesmos se intitulavam, os inquisitores tinham o poder de prender as pessoas acusadas de heresia, confiscar seus bens e condená-los à morte na fogueira. Então, um retorno, né, como haviam feito na Idade Média. Então, a gente tem este retorno, esse ressurgimento da Inquisição, né? Uma prática perversa da Igreja Católica, que o Papa Bento XVI, muito recentemente, se pediu perdão, reconheceu as atrocidades que a Igreja Católica praticou, tanto na Idade Média quanto no século XVI, XVII, contra todos aqueles que eles acreditavam que estavam cometendo heresia, né? Ou que eles acreditavam como herege, né? Por meio da perseguição. A criação do Índice dos Livros Proibidos, que é o Index Librorum Prohibitorum, que é uma relação de textos cuja leitura era vetada aos católicos, como os de Copérnico, né? Falando que a Terra não era o centro do sistema do universo, né? Que na verdade ele girava em torno do Sol, não ao contrário. Galileu, Descartes, Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas e Sartre. Muitos desses não são do século XVI e XVII. Sartre, Victor Hugo é do romantismo francês. E por que eles figuram o índice de livros proibidos? Porque essa relação só deixou de ser feita na segunda metade do século passado. Até a segunda metade do século XX, tipo ontem, se a gente pensar na história da humanidade, a Igreja Católica ainda fazia uma lista de livros que era proibida a leitura por parte dos católicos por apresentar ideias tidas como não cristãs. E por fim, a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus é a companhia de padres jesuítas, né, que e Loyola via os jesuítas como um grupo de combate à reforma, né? Eles seguiam um modelo militarizado, era como se fosse assim o exército de Cristo. Então, que iam combater o quê?
a reforma protestante. Então, da mesma forma que um exército lutaria numa guerra com armas, os jesuítas seriam, então, esses soldados para combater a reforma protestante, que seria o grande inimigo da Igreja Católica. Então, aqui nós temos essa reação católica ao protestantismo. Outra reação promovida pela Contra-Reforma, então, agora sim, está ligada ao incentivo às manifestações artísticas com temática religiosa como forma de fortalecer a fé católica. Ok? Eu espero que vocês já tenham entendido onde a gente vai chegar, que no final do século XVI, a Igreja reafirma a interpretação dogmática e teocêntrica do mundo, combatendo o racionalismo renascentista. Ao lidar com esse embate, os artistas começaram a reconsiderar a importância da religiosidade, porém sem deixar de lado as conquistas racionais. É aqui que nasce o artista, o homem, né? Esse ente, o ser barroco, que ele viveu o racionalismo renascentista, ele sabe de tudo aquilo que ele é capaz de fazer, de toda a sua agência no mundo, mas vem o movimento da Contra-Reforma, com a Igreja reafirmando esta importância de Deus na vida. Então ocorre esse choque, este embate entre o pensamento racional e o pensamento racional, portanto, humanista, antropocêntrico, e o pensamento teocêntrico que a Igreja buscava reimplantar, né? Então, os artistas eles passam a viver esse conflito, né? Como expressão dessa crise, ou como uma tentativa de escapar dessa crise, o artista barroco recorre ao rebuscamento formal. Então, essa questão do rebuscamento formal é muito forte no barroco. Ele vai ornamentar e decorar as igrejas e as catedrais ostensivamente. Então, a gente vai ter o exemplo em Ouro Preto, por exemplo, né? No Brasil, essas igrejas muito adornadas e enfeitadas. Vai produzir uma música rica em nuances, que a gente não vai ter oportunidade de ver as músicas, mas eu trago umas pinturas e umas catedrais e igrejas para a gente ver. Nas pinturas especificamente, elas vão ser dominadas pelo jogo claro e escuro. Dentre um dos motivos isso acontece para realmente mostrar essa dualidade, né? Esta fusão esse equilíbrio, melhor dizendo, entre aspectos muito discrepantes, muito diferentes, né? E até contrários, né? Constrói esculturas de alta dramaticidade, né? Uma imagem muito forte, muito dramática, sempre indicando um movimento. Esse movimento ele vai representar a inconstância das coisas. Então, a escultura barroca é uma escultura que é como se tivesse captado um frame, um enquadramento de um movimento. É no meio de um movimento. Então é como se alguma coisa estivesse acontecendo e de repente alguém congelasse aquela imagem, né? E no caso que vai mais nos interessar, a expressão dessa crise, a gente vai ter uma literatura repleta de jogos de palavras e de ideias, como o exemplo de Gregório de Matos, que nós vimos na abertura desta unidade. A arte barroca, para quem ainda não entendeu, eu coloco aqui em todas as letras, tem forte vínculo com a ideologia da Contra-Reforma. Então, a arte barroca ela é patrocinada, ela é incentivada
pela Igreja Católica como uma forma de reafirmar os seus valores, né? Então, por isso tão religiosa, mas essa expressão vai ser uma expressão dúbia, vai ser uma expressão cindida, dividida. O homem barroco ser barroco, a pessoa, né, do que vivia o barroco, é uma pessoa dividida entre o racionalismo e a fé, entre o céu e os prazeres da terra, entre a vida espiritual e a vida material. Então aqui a gente tem a vista do interior da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, que fica em Salvador. Na época em que ocorria o Barroco, era a capital do Brasil. Ela foi construída entre os séculos 17 e 18 e é considerada uma das mais ricas expressões do Barroco brasileiro. Então a gente vê muito ouro, a gente vê muito ornamento, né? Como nós vimos aqui. Ornamenta e decora as igrejas e as catedrais ostensivamente. Então esse rebuscamento vai aparecer em toda a arquitetura barroca. Nós vamos ter esse forro da capela do convento de Santo Antônio, em João Pessoa, na Paraíba. O convento faz parte de um conjunto arquitetônico considerado um dos maiores monumentos em estilo barroco da América Latina. Então nós temos aqui essa pintura do forro da capela do convento de João Pessoa, que naquela época era o Nordeste, era o lugar, né, a região mais desenvolvida e importante do Brasil. Tanto é que Salvador foi escolhida como sendo a capital do Brasil. Ok? Então, reparem nos detalhes, na ornamentação. Isso aqui é o teto, né? É o forro lá da capela. Então, motivos religiosos. Então, a gente vê santos, anjos e bispos e tudo mais, né? Isso tudo é pintado no teto no século XVI, né? 16 e 17. Então é realmente impressionante a quantidade de detalhes e de ornamentos. É tudo muito, muito, muito trabalhado e rebuscado. Por isso que eu acho o barroco uma das estéticas mais bonitas, né? Porque trabalham-se ideias muito complexas e de uma maneira muito rebuscada, muito. Há um trabalho tanto na forma quanto no conteúdo. É de um primor impressionante. Aqui então eu trago duas representações do Davi, essa figura bíblica, né, que derrota o gigante Golias. À minha esquerda, provavelmente à esquerda de vocês também, nós temos o Davi de Michelangelo, né, que é um artista clássico, que é então anterior ao barroco, em pose estática e feição concentrada. No lado direito nós temos o mesmo Davi agora de Bernini. Bernini vai ser um artista, né, barroco. Ele modela a personagem bíblica em uma posição que sugere movimento, no instante em que arremessa a pedra contra o gigante Golias. Então, aqui fica muito evidente a maneira de representação do barroco para a obra clássica, né, que ambas são belíssimas e ambas têm têm as suas complexidades. Em nenhum momento, e é importante a gente destacar isso, a gente está querendo fazer uma distinção que o Davi de Michelangelo é melhor ou pior que o Davi de Bernini. Não, ambas as esculturas são geniais, e o objetivo do estudo do texto artístico, seja o texto escrito, seja o texto não verbal, é instrumentalizar a você, né? Então oferecer ferramentas para que você consiga interpretar melhor esses textos. Então aqui eles não são colocados como ordem
como um superior ou um inferior. Não, eles são apenas diferentes e ambas as esculturas são esculturas geniais, né? Então, esse slide é para mostrar como que o barroco ele vai trabalhar nessa hiperornamentação, né? Então, vão apontar esses detalhes e essas questões do movimento, e esse movimento vai nos levar à interpretação de que tudo é transitório, né? Tudo é impermanente. Então, enquanto a gente tem um Davi de Michelangelo ali, clássico, plácido, sereno, concentrado, a gente tem o David Bernini que está no meio da luta, né? No meio da briga e tecido se move, enfim, é um primor mesmo. Aqui nós temos nas artes plásticas um dos exemplos mais um dos artistas mais significativos da pintura barroca é o Caravaggio. Então nós temos aqui o Caravaggio com a sua obra A Flagelação de Cristo, de 1670. Nessa obra, a imprecisão barroca é marcada pelo contraste entre luz e sombra, próprio da técnica do chiaro-escuro que caracteriza o ser humano de forma menos idealizada. O chiaro-escuro é esse claro-escuro, né? E é uma técnica muito utilizada no barroco, que a gente vai ter luz e sombra, justamente para apresentar essa imprecisão, este equilíbrio e essa tentativa de conciliação de opostos, como luz e sombra. Isso é muito importante. E um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar é a representação da figura divina. Jesus, ele é apresentado, então ele está sendo flagelado, né? Ele está apanhando ali. A gente, mais uma vez, né? A gente tem o congelamento de um movimento. Então Jesus está sendo flagelado neste exato momento. A gente percebe o agressor, né, da parte de trás já está levando a mão para realmente bater, então a mão está vindo com um chicote, acredito eu, ou com um outro objeto usado para ferir Jesus. Nós temos esta questão da fusão entre o divino e o sensual. Jesus, que é a figura, seria o Deus encarnado, né, nessa visão católica cristã, ele é retratado de uma maneira muito sensual, né? Então, o Cristo de Caravaggio é um Cristo bastante humano e bastante sensual. O seu corpo é mostrado, e é mostrado de uma maneira bem pouco ortodoxa, digamos assim. Não chega a ser erótico, não é isso. Não é um texto, não é uma figura erótica, mas é uma figura que escolhe ser representada de uma maneira sensual mesmo. Esse é o melhor adjetivo. Que é essa ideia da fusão de opostos. Essa espiritualidade. Então, o representante mais importante do cristianismo, que é o próprio Cristo, é representado de modo bastante humano e sensual também, mais uma vez, linkando e tentando conciliar dois pensamentos, dois campos opostos. E aí eu trago como exemplo a capa desse CD, que não é uma obra barroca, que é o Chiaro Escuro, que é um CD da Pitt, de 2009, que faz referência a essa técnica de pintura claro-escuro. E se vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse CD na sequência,
vocês vão perceber que há uma alternância entre músicas muito pesadas e um pouco mais leves, batidas um pouco mais fortes, com batidas um pouco mais suaves, letras mais tranquilas, outras mais pro rock and roll, justamente trazendo essa ideia do claro e escuro, né? Então, um pesado, uma leveza, uma coisa mais tranquila, outra mais nervosa, que esse CD ele traz, né? Que é justamente essa ideia do claro escuro, a técnica do claro escuro da organização e da junção e desse casamento entre opostos. E a Pitty vai trabalhar isso no seu CD Chiaro Escuro de 2009. Perfeito. E aí, a partir disso tudo, a gente já percebe que o barroco vai ser a harmonia da dissonância. Né? Essa dissonante é aquilo que não é harmônico, é aquilo que é contrário, né? É algo que não está em acordo, está em desacordo, está em dissonância. E o barroco vai ser a harmonia da dissonância, então seria a harmonia da desarmonia. Então é quando pega-se elementos desarmônicos e coloca eles ainda sendo desarmônicos, a gente consegue fazer um casamento entre os dois, né? Então seria essa união de opostos. Como conciliar o inconciliável? É a partir daí que o barroco vai trabalhar. Como movimento cultural e artístico, o barroco se estende do final do século XVI até o início do século XIX. Ele começa na Itália, o berço do Renascimento, né? Do classicismo, portanto, e alcança vários países europeus e algumas de suas colônias, como o Brasil. E a gente vai ver no segundo tempo da nossa aula como que isso acontece no Brasil. A reação católica ao protestantismo, a Contra-Reforma, terá grande influência na definição das características do barroco, como já vimos. Na origem dessas características, há uma tensão que nasce da tentativa de fundir visões opostas. Então a gente tem essa tensão de tentar fundir a perspectiva antropocêntrica herdada do Renascimento / classicismo e a teocêntrica resgatada pela Contra-Reforma, né? Lembrando que o classicismo vai ser o movimento artístico do Renascimento. Então, ocorre essa tensão na tentativa de fundir o antropocentrismo e o teocentrismo. O antropocentrismo que veio do Renascimento e o teocentrismo resgatado pela Contra-Reforma. Como consequência dessas posturas conflitantes, a arte barroca será marcada pela angústia de um ser humano atormentado por grandes dúvidas existenciais. A obra dos principais artistas barrocos, como Caravaggio, a gente viu a Flagelação de Cristo, Rubens, Rembrandt e Velázquez, buscam unir aspectos contraditórios, o sagrado e o profano, a gente viu o Cristo ali, as luzes e a sombra, a gente viu também na Flagelação de Cristo, oposição que dá origem a uma técnica conhecida como chiaro escuro, ou seja, o claro escuro que a gente já viu. Oposição que vai dar origem ao chiaro escuro. O paganismo e o cristianismo, a tentativa de fundir o cristianismo e o paganismo. O racional e o irracional. Esse racional aqui estaria ligado mais à fé mesmo. O desafio do barroco era representar um mundo instável. Por isso, nas artes, nas esculturas, a gente tem sempre um movimento, que é instável, não é estático, não é algo parado, definido e definitivo. É instável, está acontecendo naquele momento. Por isso, a arte do período vive de contrastes que trazem a tensão entre a aspiração à harmonia e à felicidade eterna e a beleza que se vê na luta e no sofrimento humanos na Terra.
ok? Então, esse slide teve como objetivo sintetizar, amarrar todas essas ideias que a gente vem trabalhando desde o início da nossa aula. Agora a gente vai ver o projeto literário, que é o que nos interessa, né? Apesar da gente perceber, isso é muito interessante, a gente vê como isso aparece na arquitetura, nas artes plásticas, na escultura. A gente tem que sempre ter em mente que nosso curso é um curso literário. O projeto literário do Barroco vai ser esse fusionismo e o culto do contraste. O termo fusionismo se refere à fusão da visão medieval, teocêntrica, e repaginada, né, pela Contra-Reforma, ressurgida a partir da Contra-Reforma, e a visão renascentista antropocêntrica, que são, portanto, antagônicas, né, são opostas. Essa fusão se traduz na pintura pela mistura entre luz e sombra, nós já vimos, na música pela combinação de sons, a gente vai só acreditar, a gente não viu nada, na literatura, que é o que vai mais nos interessar, pela associação entre o racional e o irracional, entre a razão e a fé. Volta lá para o texto que abriu a nossa aula, a nossa videoaula de hoje, que é realmente essa fusão entre a razão e a fé. É utilizar a razão para defender aspectos religiosos e espirituais. A busca da união de opostos leva os escritores barrocos ao uso intensivo de antíteses e paradoxos. Então, na linguagem, a gente vai ter essas duas figuras de linguagem. A antítese é uma apresentação de palavras opostas, né? Essa combinação de palavras opostas, tipo claro, escuro, dia, noite, vida, morte, alegria, tristeza. Então, essa ideia de palavras opostas. E paradoxos, que a gente tem aí uma relação de ideias opostas, né? Uma relação já no plano das ideias. Como, por exemplo, um fogo que... uma água que queima, né? Ou um fogo que congela, né? Aqui a gente tem um paradoxo, porque o fogo queima, um fogo que congela seria paradoxal. A gente tem esse conflito de ideias. Como consequência da dualidade na maneira de ver o mundo, o barroco tende a aproximar os opostos, destacando o contraste e a conciliar extremos, como pecado e perdão, erotismo e espiritualidade. Então, essa dualidade barroca vai aproximar aquilo que é oposto, destacando, portanto, a diferença entre esses dois polos. Na literatura, algumas imagens simbolizam a indefinição resultante dos contrastes. A gente vai ter, por exemplo, o crepúsculo, que vai simbolizar essa indefinição. Crepúsculo que é o entardecer, né, entre o dia e a noite. E a aurora, que é entre a noite e o dia. Então, essas imagens, a imagem do momento em que não está nem claro nem escuro, é indefinido, isso vai ser muito utilizado, essa imagem vai ser muito cara ao barroco, porque vai representar a indefinição, né? Não é nenhum nem outro, é o meio, é incerto. É o entardecer e o amanhecer. E aqui a gente vai trazer como exemplo mais um texto do Gregório de Matos, que é o poeta barroco brasileiro por excelência, e vai realmente mostrar estas questões das antíteses, né? E dos paradoxos também, e esse apreço por essas imagens.
é chamado Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então esse texto, mais um soneto, né, 2 quartetos e 2 tercetos, com essas imagens muito complexas e filosóficas para falar da transitoriedade da vida e das coisas. E aqui nós temos um poema construído com base em antíteses, empregadas para mostrar a transformação de tudo em seu contrário. Então aqui está mostrando que o sol vira noite, né? Tristezas, alegrias viram tristezas. Então, essas antíteses, elas são utilizadas, então, sol, dia, luz, noite escura, tristezas, alegria, constância, inconstância. Então, todas essas palavras são antíteses, né, são antitéticas umas com as outras, são empregadas justamente para mostrar que tudo vira o contrário, que tudo passa, que tudo muda, que tudo vira o contrário. E o eu lírico propõe ao leitor uma provocativa questão filosófica. Como ser feliz em um mundo em que todas as coisas se acabam, em que todas as coisas têm o seu fim? Então é esse o pensamento, é este o questionamento. E o poema termina com um paradoxo, a firmeza somente na inconstância. Então, mostrando que a única coisa que permanece é a mudança. A única coisa que permanece é a impermanência. A única coisa que se repete é a mudança. Justamente mostrando como que é paradoxal tudo isso. E que ideia filosófica maravilhosa, né? Que ele começa falando, nasce o sol e não dura mais que um dia. Então o sol nasce e ele acaba. Depois dessa luz, se segue a noite escura, o contrário. Em tristes sombras morre a formosura do dia morre à noite. E em contínuas tristezas morre, está aí suprimido, né? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas morre a alegria. E aí ele pergunta, porém, se acaba o sol, por que nasceria? Nascia aqui está nesse sentido de nasceria. Se o sol acaba, então por que ele nasce? Se é tão formosa a luz, por que ela não permanece? Como a beleza muda desse jeito? Como o gosto da tristeza é assim gerado? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Então, não tem firmeza no sol, não há constância na formosura e a alegria vira tristeza. Então, nada de bom permanece. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. Então, o mundo começa pelo desconhecido. A gente não tem essa resposta. E tem qualquer dos bens por natureza, então tudo aquilo que existe por natureza
tem firmeza, ou seja, tem constância, tem a única coisa que por natureza pertence a tudo que existe é a mudança. Então, tem esse paradoxo de que a única coisa firme é aquilo que muda. Ideias muito bem trabalhadas, né? E aqui a gente consegue perceber tudo isso que nós vimos com relação ao fusionismo e esse culto do contraste, essa beleza naquilo que é muito oposto. Próximo slide, a gente tem essa questão do dinamismo e da teatralidade. Aqui eu trago duas imagens, duas pinturas, da mesma maneira que eu trouxe uma pintura clássica e uma barroca, no que diz respeito ao Davi, a imagem do Davi, Michelangelo e Bernini. Eu trago agora a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, renascentista, e a Ceia de Emaús, do Caravaggio. Né? Aqui nós temos também uma pintura clássica e uma pintura barroca. Mais uma vez, elas não estão aqui em grau de importância, mas apenas para a gente perceber as características de cada uma, até porque como a gente vai dizer que a Mona Lisa está abaixo das ceias de a ceia de Emaús e o contrário também, né? Aqui é só mesmo para mostrar que o artista barroco vai desejar criar a sensação de movimento. Na ceia de Emaús, o movimento. É uma foto, em muitas aspas aí, né? Eu estou evitando falar essa ideia de fotografia, eu prefiro trazer essa ideia do congelamento, é o congelamento de um movimento. Nós temos na ceia, né, no texto visual de Caravaggio, vai representar a instabilidade do período. As linhas curvas utilizadas na pintura opõem-se claramente às retas que orientaram a arte renascentista. Então, a gente vai ter muito mais movimento e linhas curvas no barroco e essas linhas mais retas na arte renascentista, como a gente consegue ver em Mona Lisa do Da Vinci. Os traços hiperrealistas dão à obra de arte um caráter mais exagerado, mais teatral, destinado então a chocar o observador. Né? Então a gente consegue sentir uma história que está sendo contada ali naquela cena, né? Não é só uma pessoa parada posando, está acontecendo uma ação. E aí a gente é transportado para esta ação e busca revivê-la, né? Então são traços hiperrealistas, como vocês conseguem ver, tem até questão das rugas ali, os movimentos dos dedos, tudo muito, muito, muito bem retratado, a questão do luz e sombra, mais uma vez, né? Então nós temos essas características. E aí da Mona Lisa, aproveitar, é claro que a gente não está falando do classicismo, mas uma técnica, né, que foi trabalhada pelo Da Vinci aqui na Mona Lisa, e por isso que que a Mona Lisa tem essa questão do sorriso da Mona Lisa, ela está sorrindo, ela não está, ela está sorrindo com os olhos e não com a boca, é porque ele usou uma técnica chamada esfumato, em que ele vai realmente esfumando os contornos, o final do olho, o final da boca, então não está totalmente delimitado onde termina o olho da Mona Lisa, onde termina o lábio da Mona Lisa. Então essa imprecisão que a técnica do esfumato traz vai trazendo essa ideia de não definição se ela está sorrindo ou não, né? Então essa questão do esfumato
é muito, é, deve-se muito a essa técnica para todo para toda essa questão, né, que envolve a Mona Lisa. Mas o nosso foco mesmo é essa hiperrealidade trazida pela obra do Barroco, que vai trazer essa dinâmica e essa teatralidade, né? A gente vê uma história sendo contada num texto barroco, no que diz respeito às artes plásticas. Aqui nós temos também agora uma escultura barroca, que é o Êxtase de Santa Teresa, do Bernini, o mesmo do que fez o Davi, que nós já vimos. Nós temos mais uma representação bíblica, né, um trecho da Bíblia, que é o Santa Teresa, quando o anjo aparece para ela. Então, a gente consegue perceber o movimento também, olha, a roupa dela, todas as dobras e o anjo também mexendo. E só de pensar que isso aqui é pedra, né? Eu fico impressionado. A pessoa consegue fazer uma roupa amassada na pedra. E sugerir esse movimento mesmo em pedra. É questão de muita técnica e uma genialidade mesmo. Mas o ponto que eu quero demonstrar e que eu gostaria que vocês percebessem é que esse êxtase de Santa Teresa é um êxtase que muitos críticos literários, e eu não sou crítico literário, mas eu compartilho dessa visão, é um êxtase que está ligado aos aspectos religiosos, porque ela está com um anjo, mas que lembra muito um êxtase sexual, né? A maneira como a boca dela está entreaberta, os olhos, o corpo. Então, mais uma vez, essa fusão entre uma questão sensual, sensorial do corpo, relacionada a um aspecto divino, né? Que é um trecho da Bíblia, e é um momento sagrado, né? Que ela está com um anjo, então ela não está em uma relação sexual, não está, então é a questão do sagrado, mas a maneira como ela é retratada retoma essa questão sensual, né? Erótica, não pornográfica, erótica, mas por isso este aspecto do barroco, né? Que é esse culto dos contrastes, dos opostos. Então, numa mesma figura, a gente vai ter esses aspectos bastante contraditórios, que é essa tentativa de fundir opostos. Reflexão sobre a fragilidade humana. Esse aqui é um outro ponto que vai aparecer muito forte no texto barroco, agora especificamente do texto literário. Nós vimos isso neste poema também, vai aparecer bem forte a questão da fragilidade humana, inconstância das coisas, né? Tudo acaba, tudo muda, inclusive a vida humana. E aí a gente vai ver mais especificamente nesse texto de Francisco Manuel de Melo, Dom Francisco Manuel de Melo, que é do barroco português, que é Apólogo da Morte. Apólogo, vocês podem ver aqui, é uma narrativa alegórica cujo propósito é interferir no comportamento social e moral humano. Tá? Então, ó, a leitura dos principais poetas clássicos influencia a escolha dos temas mais recorrentes da poesia barroca. Por quê? Barroco, a gente vai ter o classicismo, né, que o precedeu lá em Portugal, Europa, né, Portugal, que é o que nos interessa, com a questão teocêntrica da Contra-Reforma, mas a questão do classicismo está ali também, que é a mistura, né, desses opostos, né, a fusão desses opostos. Então, os artistas barrocos, eles leem os clássicos. A leitura desses clássicos influencia a escolha dos temas mais recorrentes na poesia. Vários textos abordam a fragilidade da vida humana, a fugacidade do tempo, a crítica, a vaidade. A beleza
nos textos barrocos, assim como nos textos clássicos, ela é sempre destruída pela passagem do tempo. E também as contradições do amor. Então esses pontos eles vão aparecer bastante no texto barroco. O texto ao lado do escritor português Dom Francisco Manuel de Melo estabelece um interessante diálogo entre o eu lírico e a morte. Então, Apólogo da Morte, um pouquinho de poesia portuguesa pra gente. Vi eu um dia a morte andar folgando por entre um campo de vivos que não haviam. Os velhos, sem saber o que faziam, a cada passo nela iam topando. Na mocidade, os moços, confiando, ignorantes da morte, a não temiam. Todos cegos, nenhum se lhes desviam. Ela, a todos com o dedo, os vai contando. Então, quis disparar e os olhos cerra. Tirou e errou. Eu, vendo seus empregos, tão sem ordem bradei. Tente homicida. Voltou-se e respondeu. Tal vai de guerra. Se vós todos andais comigo cegos, que esperais que convosco ande advertida? Então aqui a gente vai ter essa questão da fragilidade humana, do fim, da finitude da vida humana, em que o poeta cria esse eu lírico, que o eu lírico, que é esse eu poético, ele encontra um dia a morte alegre, andar alegre, né? Vi um dia a morte andando ali, bem felizinho, por um campo de vivos que não haviam. Então, o eu lírico vê a morte toda serelepe, toda feliz, toda pimpona, entre os vivos. E esses vivos não percebiam a morte. Então, aqui é uma alegoria para do tipo, a gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente não vê a morte. A gente não sabe, não pensa nela, não percebe a morte. Os velhos, sem saber o que faziam, a cada passo nela iam topando. Então os velhos, mesmo sem perceber, a cada passo nela eles iam batendo. Então, o velho está sempre bem próximo à morte, né? Então a cada passo ele ia topando. Na mocidade, os moços, confiando, ignorantes da morte, não a temiam. Então, os velhos topavam na morte sem saber, e os novos nem pensavam, nem temiam, ignoravam, né? Nem sabiam, não conheciam, nem sequer passava pela cabeça, era como se a morte não existisse. Todos cegos, novos, velhos, todos cegos, nenhum se lhes desviam, né? Nenhum se lhes desviam. Ela, a todos com dedos, vai contando. Ninguém dos vivos via a morte, mas a morte ia contando um por um, via a todos. Então, quis disparar. Então, quis matar uma morte. Ela cerra os olhos, ela fecha um pouquinho os olhos, né, como quem está mirando, a gente dá aquela apertadinha no olho. Ela atirou para matar alguém e errou. A morte tentou matar e errou. E aí o eu lírico, vendo aquilo ali, que era o único que via a morte, assim, como de um rompante gritou, tente homicida, né? Tentou matar, sua assassina, você tentou matar essa pessoa. E aí a morte volta-se para o eu lírico e responde, tal vai de guerra, né? Eu não consigo compreender bem o que esse tal vai de guerra significa, mas é como se fosse assim, chumbo trocado não dói, né? Por quê? Se vocês não me veem, por que eu vou ser prudente com vocês? Se vocês vivem as suas vidas como se eu não existisse, se vocês não dão nenhuma importância para mim, por que eu vou ser prudente? Por que eu vou ser cuidadosa? Por que eu vou ser cautelosa com vocês? Né? Vocês não me dão a devida importância, por que eu vou ter alguma consideração por vocês? Então, aqui nesse poema, que também é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, nós vamos ter essa alegoria da fragilidade humana, esse apólogo, né, da morte. E aí nós temos as correntes do barroco. 2 correntes são identificadas no barroco literário.
o cultismo e o conceptismo. Ambas buscam, por meios diferentes, um mesmo fim: criar artifícios de linguagem que revelem agudeza e engenho. Então aqui nós temos o cultismo e o conceptismo como correntes dentro do barroco. Então o cultismo ou gongorismo, porque tem a ver com o teórico lá que primeiro cunhou esse termo, ele é predominante na poesia. O cultismo ele vai se caracterizar pela elaboração muito rebuscada da linguagem. Os poetas utilizam 3 artifícios, então o cultismo vai aparecer na poesia: jogos de palavras, trocadilhos, sinônimos e antônimos, homônimos, perífrase. Perífrase é quando a gente pode falar uma única palavra, por exemplo, papa, né? Papa. Mas aí a gente decide estender, a gente fala o pontífice maior da Igreja Católica. Então a perífrase é quando tem esse jogo todo com as palavras. Jogos de imagens, uso das figuras de linguagem, principalmente. Antítese e paradoxo, mas vai aparecer bastante também a hipérbole, que é esse exagero, e também muitas vezes antítese, paradoxos, hipérboles e metonímias. As metonímias vão aparecer muito também, a gente vai ver um exemplo. Jogos de construção, estruturação sintática elaborada. E o conceptismo, ou quevedismo, tem a ver com Quevedo lá, o conceptismo ele predomina nos textos em prosa. A gente vai ver isso nos sermões de Padre Antônio Vieira. Em lugar de investir no rebuscamento linguístico, como é o caso do cultismo que aparece na poesia, o escritor conceptista procura seduzir o leitor pela construção intelectual, valorizando o conteúdo, a essência da significação. Ok? Então, isso vai aparecer muito mais no sermão, porque o sermão ele vai nessa ideia mais racional, do argumento, na construção retórica da coisa. Então, o conceptismo, o cultismo é uma valorização uma elaboração mais rebuscada da linguagem, trabalho com a palavra, com a linguagem, com as escolhas lexicais. Por isso, uma poesia. E o conceptismo vai estar muito mais relacionado com a questão construção intelectual. Vai valorizar não tanto a forma, mas o conteúdo. Para deslumbrar o leitor com o desenvolvimento de um raciocínio, o escritor conceptista recorre a comparações ousadas, exemplificações frequentes, metáforas, como a gente vai ver, imagens, hipérboles e analogias. O resultado dessa elaboração, na apresentação do raciocínio, muitas vezes dificulta a compreensão do conteúdo. Os sermões do Padre Antônio Vieira, apresentados mais adiante, que a gente vai ver, são manifestações do conceptismo barroco. A gente vai ver como que o Padre Antônio Vieira realmente se valia dessas questões do raciocínio, da argumentação para a apresentação da sua homilia, né, da sua reflexão sobre os textos bíblicos. E aí, o poema a seguir é exemplo da poesia cultista, que é esse trabalho rebuscado com a linguagem. Foi escrito por Gregório de Matos, que é considerado o poeta mais importante do barroco brasileiro. Vamos lá. Nesses versos, marcados por engenhoso jogo de ideias, o autor baiano utiliza como tema o roubo da imagem de Nossa Senhora das Maravilhas carregando o menino Jesus. Então, lá na Bahia, a Nossa Senhora das Maravilhas carregando o menino Jesus foi roubada da igreja. A estátua foi quebrada em vários pedaços e espalhados pela cidade de Salvador. Aos poucos, as partes foram recuperadas e a cada descoberta era saudada com alegria pelos devotos. Observe o modo como Gregório de Matos transforma o episódio em poesia. Reparem no jogo de palavras, no rebuscamento. Então a gente tem Nossa Senhora das Maravilhas, que é uma das manifestações da Virgem Maria, está carregando o menino Jesus, e aí, nessa imagem, né? E aí essa imagem foi
totalmente quebrada, e aí as partes foram jogadas em lugares diferentes da Bahia, e aí essas partezinhas elas foram sendo encontradas. E aí o padre o Gregório de Matos, perdão, ele faz um poema sobre achando-se um braço perdido do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, que desacataram infiéis na Sé da Bahia. Ok? Então, achou-se um bracinho. E aí ele diz: o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte, sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Esse texto é um texto, à primeira vista, muito confuso, mas é um texto muito, 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 muito claro e que traz ideias muito boas. A ideia principal é a seguinte: uma parte, um todo, é composto por várias partes, não é? Então, assim, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Maravilhas com Jesus, né, com o menino Jesus, é composta de várias partes. E essas partes elas foram separadas e espalhadas por Salvador. E aí ele fala assim, beleza, o todo sem a parte não é todo, né? Então, por exemplo, se pega, só tira o braço do menino Jesus dessa imagem. Sem essa parte, sem o braço, o todo não é todo, né? Então, o todo sem uma parte não é todo, porque está faltando. Agora, a parte sem o todo não é parte. Então, é necessário que o braço, é necessário que o todo exista para que aquele braço seja uma parte, né? Porque se não for, então é esse movimento de dependência, né? O todo só é todo se tiver as partes, e a parte só é parte se existir o todo. Mas, se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sem todo. Mais uma vez, essa história de dependência. No segundo verso, agora, na segunda estrofe, agora ele vem com a ideia da religião como um todo. Fala que em todo ritual cristão, em todo sacramento, em toda ação, está Deus inteiro. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Então, toda parte, todo sacramento, todo ritual, Deus inteiro está ali. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Dizendo o seguinte: em cada elemento, em cada unidade, está contido ali o todo. O braço de Jesus não seja parte. Ele está falando, esse bracinho que a gente achou, ele não é só uma parte. Pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Então, ele está falando o seguinte: se esta parte, como faz parte do todo, nós não temos apenas uma unidade. Nós temos o Jesus todo ali. Porque neste braço, nesta parte, contém todo o Jesus ali. Porque em qualquer parte sempre fica o todo. Não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas desse todo. Aquele braço traz toda
a imagem de Nossa Senhora das Maravilhas com o Menino Jesus, porque nela está contida, apenas naquele bracinho está contida toda a santidade que a imagem inteira traria. Né? Então aqui nós temos este exemplo do cultismo, né? O conceptismo a gente vê depois em texto em prosa, e a gente começa depois, numa próxima videoaula, o Barroco no Brasil.